Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Elas em Ação. Hoje nosso encontro tem um sabor especial. Vamos falar sobre vida, cuidado e acolhimento. Estamos no Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio, e queremos reforçar que cada vida importa, cada história tem valor e que pedir ajuda é sempre um ato de coragem. O programa de hoje está cheio de reflexões, aprendizados e práticas que podem transformar o seu dia. Então, já aproveita e segue a gente nas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para não perder nenhum conteúdo. Fique com a gente, porque o Elas em Ação está imperdível. Na hora do livro, vamos também entender e compreender como a leitura pode aproximar pessoas, abrir caminhos para novas amizades e enriquecer nossa vida social e emocional. O Café com Cláudia nos traz como precisamos respirar fundo, desacelerar e permitir-se descansar também é um ato de cuidado com a nossa saúde mental. No Elas Defendem, veremos a importância de cuidar também de quem cuida. Vamos aprender que pequenos movimentos podem transformar o seu dia. Apenas 3 minutinhos de ginástica laboral já aliviam o corpo e a mente. E no nosso ponto de encontro, recebemos o psicólogo Wallace Cardoso. Ele é especialista no atendimento de crianças, adolescentes e atletas de alta performance. Vamos conversar sobre acolhimento, prevenção e estratégias que podem salvar vidas e fortalecer a relação com a saúde mental. Recebemos também a psicóloga clínica e perinatal Bruna Fabre Dantas. Ela é especialista em saúde emocional das mães gestantes e famílias. Olá, meu nome é Bruna Fabre Dantas, eu sou psicóloga clínica e perinatal e neste mês do Setembro Amarelo, mês destinado à conscientização sobre o suicídio, um tema tão delicado, mas de extrema importância e urgência, porque quando falamos em suicídio, falamos de um ato de cuidado com a vida e há momentos em que a vida parece um fardo pesado demais, onde a angústia, o desespero e o sofrimento podem ganhar uma curva muito maior e que muitos de nós, diante desses sentimentos, podemos perder o sentido da vida e até mesmo o desejo em viver. E acredite, isso não é fraqueza, é sinal de que algo dentro de nós precisa de cuidado. E esses sentimentos e pensamentos, eles são muito mais comuns do que nós possamos imaginar. Mas pouco fomos educados e orientados a falar sobre as nossas fragilidades, medos, angústias e vulnerabilidades. Os caminhos que levam uma pessoa a tentar contra a própria vida são vários. E por isso falar de um tema como esse, que traz tantos estigmas e tabus, é uma forma de informar, conscientizar e orientar, uma vez que milhares de pessoas durante o ano tiram a própria vida. E para cada ato consumado, 20 pessoas tentaram. E o mais doloroso disso tudo é compreender que muitas vidas poderiam não terem sido tiradas. E o que faz uma pessoa atentar contra a própria vida? As causas são várias e dentre os fatores de riscos temos os transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, históricos de traumas, perdas, relacionamentos abusivos,
a falta de pertencimento, a falta de uma rede de apoio, o uso também excessivo de álcools e outras drogas e as dificuldades financeiras ou familiares também. E atualmente temos muitas pessoas também buscando a internet como uma forma de desabafar, buscar respostas e até orientações diante dos seus sofrimentos. O uso da inteligência artificial como o chat GPT tem sido buscado por pessoas, mas vale a pena ressaltar, ele não substitui um acolhimento e uma equipe especializada e um profissional da área da saúde, porque o site ele não tem manejo clínico para momentos de crise e de sofrimento. Inteligência artificial não substitui um acolhimento humano. E além disso, a internet pode ser perigosa, pois alguns conteúdos eles reforçam o pensamento suicida e até mesmo o ato. Então, o uso da internet, quando a gente fala em saúde mental, ele deve ser muito bem cuidado e orientado. E também vamos falar sobre os fatores de proteção, né? O que faz com que uma pessoa não tente contra a própria vida. É um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um propósito de vida, um atendimento, né? O atendimento psicológico, acesso ao atendimento psicológico e psiquiátrico, a espiritualidade, tudo isso pode fazer a diferença e salvar uma vida. E na minha atuação como psicóloga perinatal, há um outro sofrimento e que eu vejo muito na minha prática clínica, que é o sofrimento materno, que ainda é pouco falado. Existe uma idealização muito grande sobre a maternidade. A idealização da maternidade que não corresponde à realidade, o que pode desencadear sofrimento, culpa e medo de serem julgadas como más mães. A depressão pós-parto, ela é muito real. A cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto. E quando não tratada, ela pode ser um fator de risco para o suicídio. Então, precisamos compreender que sim, as mães adoecem e precisam de cuidado, de atendimento e tratamento. Então, o adoecimento, em qualquer momento da vida, ele pode acontecer. E nós precisamos estar atento e poder reconhecer o momento que precisamos de ajuda. E buscar por ajuda, falar com alguém de confiança, procurar por um profissional da saúde que possa realizar uma avaliação. E também tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em que presta um atendimento de escuta durante 24 horas do dia, é gratuito e o número é 188. Lembre-se, você não precisa dar conta de tudo e está tudo bem. Pedir ajuda também é um ato de coragem. A sua vida, ela importa. E quando tudo parecer escuro, existe um recomeço. Olá, pessoal, muito boa tarde. Hoje o nosso café vem com um convite especial para desacelerar. Isso mesmo, porque entre cuidar de todo mundo e resolver 1000 coisas e tentar dar conta de tudo, quem tem tempo para descansar e desacelerar de vez em quando? Parar para se olhar, mas olhar com carinho. É sobre se dar direito a um tempo para você mesma, sobre desacelerar, sobre parar e descansar sem culpa. Então pega o seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vivemos atualmente numa lógica que exige da mulher uma performance constante. Na verdade, alta performance diária. Temos de ser excelentes em tudo. Eficácia total, seja no trabalho, no cuidado da casa, dos filhos, dos estudos, dos relacionamentos. Tudo precisa estar fluindo perfeitamente e sob controle. Aí, sem esquecer que precisa tudo estar perfeito, não é mesmo? Impecável, para ser mais exata. E o resultado?
Um cansaço que não é só físico, é mental, é emocional. Em 2024, 64% das licenças por transtornos mentais no Brasil foram concedidas a mulheres. E isso não é coincidência, é consequência da tripla jornada, da falta de reconhecimento, da pressão invisível de ser tudo para todos. E mesmo assim, muitas de nós ainda acham que não estão fazendo o suficiente, que não são boas o suficiente, que precisam provar para todos, especialmente para si, de que são boas, ou melhor, excelentes. Que descansar é um luxo, que parar é sinal de fraqueza. E essa cobrança, na maioria das vezes, é aqui, nossa, dentro da nossa cabeça, e não necessariamente externa. A culpa de descansar é quase automática. A gente senta no sofá e já pensa no que está deixando de fazer. Dorme e acorda com a sensação de que deveria ter rendido mais. E isso não é sobre produtividade, é sobre controle. E eu vou confessar para vocês que comigo é exatamente assim. Eu preciso me policiar para me permitir descansar, desacelerar e não fazer nada, nem que seja por alguns minutinhos do dia. Muitas mulheres se tornam extremamente controladoras, não por ego, mas por medo. Medo de que se ela soltar o controle, tudo desabe. Medo de que se ninguém cuidar, como vai ficar e que ninguém cuida como ela. Medo de que o mundo não funcione sem que ela esteja ali, garantindo que tudo esteja certo. Mas deixa eu te contar uma coisa, descansar não é irresponsabilidade, é resistência, é autocuidado, é saúde. Desacelerar é mais do que simplesmente parar, é se reconectar, é ouvir o seu corpo, respeitar os seus limites e entender que você não precisa correr para provar para ninguém nada, que sua existência não precisa ser o tempo todo útil. E desacelerar não precisa ser radical, pode começar bem pequeno, um banho mais demorado, um café sem celular, um não dito com firmeza, porque muitas vezes dizemos sim, querendo dizer não, por medo de magoar alguém. Um silêncio no meio do dia, porque cada pausa é um ato de cura. E quando você desacelera, você não está abandonando ninguém, você está se acolhendo. E isso é revolucionário. Então hoje eu convido você a fazer uma pequena pausa, não porque você esteja fraca, mas porque você está viva e merece respirar, merece existir sem pressa, sem culpa e sem cobrança. A gente se vê no próximo sábado para mais um Café com Cláudia. E até lá, desacelera um pouquinho. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa cuidar de você. Até lá. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias, ele anuncia o que precisa e já diz quanto está disposto a pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em uma semana o que você levaria meses para alcançar. Com a estratégia certa, isso é possível, e eu posso te ajudar do início ao fim. Editais, documentação, posicionamento. Eu te acompanho em cada etapa do processo. Quer faturamento, estabilidade e crescimento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Me chama e vamos transformar sua empresa em fornecedora do maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Será possível fazer amigos através da leitura? Vamos descobrir como essa maravilhosa jornada literária pode enriquecer nossas vidas sociais e emocionais? Vem comigo! Hora do livro de hoje, sou Bela Sarkis. Imagine um livro como uma janela. Uma janela para inúmeras experiências e inúmeras possibilidades. Quando lemos, estamos observando histórias, estamos mergulhando em universos que expandem nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Cada livro nos oferece um novo ponto de vista, um novo modo de pensar e, às vezes, a oportunidade de encontrar pessoas que compartilham desses mesmos interesses. A leitura nos permite descobrir paixões compartilhadas
Em clubes de leitura, por exemplo, que eu já falei anteriormente, encontramos indivíduos que vibram com as mesmas palavras, que se emocionam com os mesmos personagens e que debatem teorias sobre as mesmas narrativas. E esses encontros se tornam ocasiões para dialogar e criar laços autênticos de grandes amizades. E a cada discussão fortalecemos nossas conexões, expandindo nosso círculo social e encontrando verdadeiros amigos. Além disso, a leitura desenvolve nossa empatia. Ao acompanhar as jornadas dos personagens, entendemos suas alegrias e desafios. E esse exercício de se colocar no lugar do outro é a base de uma amizade. Quantas vezes um livro nos revelou uma emoção que nunca saberíamos como expressar? E quantas vezes encontramos, através da leitura, alguém que compreendeu um pouco mais sobre nós? Um outro aspecto poderoso da leitura é a sua capacidade de nos conectar com o passado e o futuro. Observar o mundo através dos olhos de autores diferentes, de diferentes épocas, que nos aproxima de uma teia de relações humanas. E esses narradores, ao compartilhar suas épocas e perspectivas, nos oferecem lições atemporais sobre amizade e resiliência. Mas, além de tudo isso, a leitura incentiva ao diálogo. Um livro pode ser o ponto de partida para conversas profundas e significativas. Trazê-los para as redes sociais, comentar sobre ele em um vídeo ou compartilhá-lo em alguma reunião online com seus amigos ou no trabalho mesmo. Isso tudo nos permite alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo. Quantas e quantas amizades modernas já não começaram com uma recomendação de livro, por exemplo, ou alguma uma situação impactante? Não deixa de ser importante também. Alguma frase de efeito que nos pegou lá no fundo. E para finalizar, lembramos que uma boa leitura nos leva a viagens que podemos compartilhá-las com todos ao nosso redor. A nossa mente abre e as nossas possibilidades de novos encontros e amizades podem durar uma vida inteira. Portanto, o meu convite a vocês é simples. Deixem aberta essa janela de vocês e mergulhem nos livros. Deixem cada página com suas histórias aproximarem vocês de corações semelhantes. A leitura é mais que um ato solitário, é uma celebração coletiva da humanidade. Bora ler? Bora ler e fazer amigos. Até a próxima. Tchau! O Elas Defendem de hoje é a continuação do nosso tema sobre ginástica laboral e a importância do exercício físico no ambiente de trabalho também. O quanto isso pode modificar e trazer benefícios para a empresa. Afinal, os motivos de afastamento dos colaboradores muitas vezes está relacionado a problemas na coluna, nas pernas, nos braços, em relação à mobilidade, justamente por ficar por horas na mesma posição. E a Débora Rodrigues, especialista nesse assunto, vai trazer uma aula prática para nós hoje. Então, acompanhe. Essa é a minha xará Débora. Ela é secretária aqui no estúdio também. E a Débora é uma pessoa que treina. A Débora já treina comigo há uns 5 anos, né, Débora? Atualmente, a Débora está como secretária e ela é artesã também. Então, o dia todo dela praticamente é sentado. Vou fazer exercícios aqui com a Débora, vai ser surpresa para ela também, inclusive. Vou fazer exercícios aqui para ela e exercícios que vocês podem fazer em qualquer lugar, inclusive sentada de frente ao computador, coloca lá, desliga um pouquinho as coisas e faça isso. São 3 minutos que vão salvar o seu dia, tá bom? Eu vou mostrar uma diferença aqui, ó. Levanta rapidinho, Débora. Ó. Vamos fazer um teste, tá bom? Então a gente vai pensar na coluna lombar, e a coluna lombar é uma região que, quando normalmente eu estou sentada, é uma região que recebe muita pressão.
muita pressão. Então, imagina 8 horas de pressão. Então, a gente vai descomprimir essa lombar, tá? Vamos fazer um teste, tá, Del? Você vai ficar aqui de frente para essa parede aqui onde eu tô. E aí você vai fazer isso aqui. Você vai tentar pegar lá na pontinha do seu pé, tá bom? Vamos lá. Começo do dia, certo. Vamos só reparar. Olha, Débora, falta isso aqui, então, para chegar a encostar no chão. Belezinha. Em pé, vamos começar os exercícios, tá? Fica aqui de frente, senta aqui na cadeira. Primeiro, vamos pensar também na região da nossa cervical. Se você não tem uma ergonomia muito boa no seu ambiente de trabalho, isso quer dizer que às vezes o seu computador está um pouquinho abaixo do que ele tem que estar, então você vai ficar com a cabeça um pouquinho mais para baixo. Essa cabeça pesa o dia todo. Imagina o peso de uma cabeça aqui na coluna cervical. Isso dá dor, tensiona o trapézio também. O trapézio é esse músculo que a gente tem aqui, ó, que normalmente no final do dia ele tá tenso. Então, primeiro eu vou cuidar do trapézio, depois a gente vai chegar na lombar, tá bom? Então, 2 dedinhos, pega os seus 2 dedinhos, né? E aí agora são exercícios que vocês podem fazer em casa. Sempre cruzando aqui. Não, pode deixar, faz só com esse aqui primeiro, tá? Vai colocar os 2 dedinhos e vai apertar. Faz bastante força. Já sentiu que tá durinho? Normalmente tá. Então vai fazer bastante força, ó. Aperta bastante. Normalmente, se sentir bastante dor, é onde precisa apertar muito. Não vai apertar para doer muito, muito, muito. Tem que apertar para liberar essa musculatura. Então, libera a musculatura. E aí, ó, normalmente, o tempo desse movimento é de 30 a 40 segundos, tá? E aí, ó, essa mesma mão que tá apertando vai puxar a cabeça aqui pro lado. A mão que sobrou, ela vai lá atrás, ó, e vai fazer força com o ombro para baixo. Então, ó, pensa nessas 2 forças, ó. A Dé tá puxando a cabeça dela aqui, tá fazendo força com o ombro para baixo. Então, ela tá fazendo esse movimento, ó, de abrir essa musculatura. Então, tanto a musculatura do pescoço e a musculatura do trapézio, elas estão sendo alongadas e trabalhadas, tá bom? E tá descomprimindo também. Então, fez, volta, sente a diferença dos 2 lados. Aí, agora já parece que tá assim, né? Faz tudo do outro lado agora. Tudo do outro lado. Normalmente, esses são os exercícios que eu demonstro nas palestras. E aí, principalmente a galera que passou o dia todo sentado. E quando essa palestra é no final do dia, eles saem até sorrindo. Aí, pode fazer pressão. É normalmente onde mais dói, é onde você mais tem que apertar, tá bom? Ó, isso aqui são coisas que dá pra fazer assistindo o vídeo, fazendo alguma coisa. São coisas que não necessariamente você precisa estar longe do seu ambiente de trabalho. Você pode se cuidar lá mesmo. Apertou? Puxou. Faz força, ombro para baixo e puxa a cabeça aqui pro lado contrário. E aí faz esse movimento de abrir. Esse movimento de abrir. Aí, deu. Agora, ó, outro movimento que a gente vai fazer para cervical, que é para baixo e para cima. Olha, bem grandão. Para baixo e para cima. Esse movimento aqui é muito importante, que é o movimento contrário que normalmente as pessoas passam o dia todo. Então, esse movimento que faz aqui para cima, ó, tudo que a gente passa o dia todo fazendo, a gente tem que devolver o contrário com exercício. Para cima. Isso, trabalha bem o pescoço. Para cima. Para baixo. Normalmente, esse daqui dá para repetir de 15 a 20 vezes, umas 2 vezes. E deu. Já sentiu diferença nessa parte aqui do seu corpo? Muita, né? Agora nós vamos pensar na coluna lombar, tá? Eu vou ensinar exercício para cervical e para lombar. Isso que a gente pode fazer, exercício de ombro, exercício de punho, tudo sentado na cadeira. Então vamos lá. Cruza uma perna em cima da outra. Isso. E aí você vai fazer o seguinte, você vai projetar o seu corpo para frente. Tenta segurar lá na pontinha do seu pé, lá embaixo. Isso, vai. Olha para baixo, sempre olhando para o umbigo. Porque daí a gente pensa nesse alongamento. A cervical também trabalha. Alonga daqui até lá embaixo. Além disso, a perna dela tá cruzada, a gente também tem o alongamento do glúteo. Então fica, mantém o olhar lá para baixo. Segura. Esse movimento é um movimento que vai descomprimir a coluna dela.
Então, ó, uma coluna que ficou o dia inteiro ali, sob pressão, ela tá descomprimindo, ela tá abrindo agora. Então, mantém, segura normalmente. Esse movimento é o ideal segurar por 1 minutinho. Fica, segura. E normalmente quando eu vou fazer a palestra nas empresas, tem gente que não consegue nem cruzar a perna. Nem a perna cruza. E aí, como eu falei, a Débora é uma pessoa treinada. Então, não deu 1 minutinho, mas a gente já vai voltar. Troca o lado. Aí. E aí, pensando nas empresas, se o funcionário, ele tá lá, o seu colaborador, ele fica tanto tempo numa posição que impossibilita ele de cruzar uma perna, imagina a longo prazo o que não pode acontecer com essa pessoa. Então, pensar que a empresa tem esse cuidado, desse tempinho aqui, de poder proporcionar isso para os colaboradores é sensacional. Fica, 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 fica. Volto. Agora, ó, deixa as 2 perninhas assim e vai só segura lá na pontinha do pé. Tenta abraçar essa perna. Olha sempre para baixo. Isso. Mantém. Voltou. Aí, levantou. Vamos tentar fazer um testezinho agora? Vamos lá. Você vai ficar na mesma posição que você tava. E agora você vai tentar colocar a mãozinha lá no chão, tá bom? Olha lá. Com 2 minutinhos. Então, voltou. E aí eu não tô falando que a gente precisa de 1 hora dentro da empresa. Precisa de 5 a 10 minutos, que com certeza nós vamos conseguir melhorar a vida desse colaborador. E com certeza, melhorando a vida do colaborador, a gente melhora a vida da empresa também. Gostou das dicas? Então já leva essa aula para o seu ambiente de trabalho e coloque em prática. E até o próximo quadro. Está recebendo hoje nosso queridíssimo professor Vitor Rosário, gente. É professor lá da Unigama. Não é puxando sardinha não, né? Mas lá onde eu estou me formando em serviço social. Futuramente serei uma assistente social aí. E tô pelas mãos do professor Vitor, né? Assistente social em formação, senhora Margarida. Então abre a tela, produção. Gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer esta oportunidade que o casal Margarida está me proporcionando em estar aqui para falar um pouquinho com vocês, aí que estão de casa. Como a professora falou, como a Margarida falou, eu sou lá da Unigama, trabalho na Unigama já há 16 anos, e é um prazer enorme estar aqui prestigiando esse canal que é maravilhoso. Meu nome é Vitor Hugo Rodrigues do Rosário, eu sou conhecido como professor Vitor Rosário. Hoje eu tenho 62 anos de idade, sou nascido na rua São Miguel, na comunidade do Borel, sou carioca da Gema e sou um apaixonado pela educação. Sou filho de uma família que são uma família descendente de portugueses, né? Meu pai era português, minha mãe filha de português. Nós somos 3 irmãos, Valéria, Luciene e eu. A Valéria e a Luciene, nesse período da pandemia, partiram, foram para o céu, e eu estou aqui, firme e forte,
trabalhando na área da educação, trabalho praticamente há 22 anos na gestão do ensino superior, já trabalhei em outra universidade, hoje estou no Centro Universitário Gami Souza. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me entendendo bem, porque até pouco tempo eu estava sem falar. Eu fiz um trabalho de fonoaudiologia para voltar a falar, porque durante a pandemia eu também fui contaminado. Caramba. E eu estubei. Eu estava entubado, eu puxei o tubo e eu perdi a fala. E a gente vem recuperando a fala, rapaz. Vem recuperando a dinâmica da fala. Estava assim, um pouco debilitada, porém me sinto muito à vontade de estar aqui e muito feliz por estar desenvolvendo um trabalho na área da educação. Um trabalho voltado principalmente para os aspectos sociais que a educação representa, e sou um apaixonado pela educação e sou um defensor da educação de qualidade. Não adianta ter só educação, tem que ser educação de qualidade para formar a pessoa enquanto cidadão, formar também a pessoa pedagogicamente para que ela tenha acesso ao conhecimento, a transmissão do saber, e também formá-la para o mercado de trabalho, preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Esse é o professor Vitor Hugo, assim, brevemente falando, que atua na área da educação, que veio de uma família muito pobre, e eu sou muito grato à educação, porque a educação transformou a minha vida, e eu estou aqui hoje para te convidar a estudar. Eu estou aqui hoje para fazer um trabalho de sensibilização, para te convencer que o melhor caminho para vocês crescerem como pessoas, para que vocês se qualifiquem, é através da educação. Se você só tem o ensino fundamental, está na hora de estudar no Fundamental 2, no ensino médio. Se você já concluiu o ensino médio, está na hora de você ir para a universidade. E nós proporcionamos essa oportunidade para todos. Eu trabalho numa instituição. Na verdade, eu quero fazer um parênteses. Atualmente, eu estou licenciado por conta de um projeto que eu tenho pela frente, mas a instituição que eu trabalho, a gente desenvolve um trabalho de inclusão. A gente promove o ingresso de muitas pessoas que jamais se imaginaram estarem sentadas no banco de uma universidade. A gente dá oportunidade para as pessoas. Quais são os cursos que são ofertados através dessas bolsas? Bem, a Gami Souza, ela oferece 27 cursos de graduação presenciais, 16 cursos de graduação em EAD, nas mais diversas áreas do conhecimento, nas ciências sociais, de humanas, tecnológicas. Então, nós temos cursos em todas as áreas do conhecimento e a gente promove um trabalho visando incluir pessoas que jamais se imaginaram ingressarem numa faculdade. Então, é um valor muito acessível que dá oportunidade para as pessoas. E esse trabalho que é feito desenvolve as comunidades. Quanto mais pessoas de comunidade nós formarmos, melhor fica a economia da comunidade, porque quem estuda acaba tendo um crescimento profissional. Quando ele tem crescimento profissional, ele passa a ganhar mais, ele vai consumir mais dentro da comunidade. Então, eu acredito que essa vinculação que existe entre educação e economia é o caminho para que nós tenhamos um Rio de Janeiro melhor, um Estado melhor e um Brasil melhor. A educação não pode ser considerada cara. A educação é um investimento para que tenhamos um Brasil mais forte, mais robusto e mais empreendedor também. Nós temos que empreender. E para que isso aconteça, nós temos que investir em educação. Quando você investe em educação, você vai proporcionar inovação, vai se criar tecnologia, o país começa a exportar. É tudo de bom a educação. A educação mexe com todas as áreas, impacta em todas as áreas e principalmente no bem maior, que é o ser humano. A educação, ela cuida de seres humanos. Então, eu acho muito importante que isso seja pensado pelos nossos governantes, que eles estão... tem que ser 20% do PIB. Eu não sei quanto deve ser, mas tem que se priorizar a educação nos orçamentos públicos para que a nossa sociedade tenha um futuro melhor. Ô, professor, e quantos polos nós temos no Rio de Janeiro da Unigama? Nós temos 7 campi educacionais, 7 campi universitários. Nós temos na Avenida Brasil, lá no bairro de Bom Sucesso, nós temos um segundo campus,
que é também em Bom Sucesso, mas na Avenida Teixeira de Castro. Nós temos no Meia. Nós temos em Santa Cruz, Campo Grande, Olaria e Barra da Tijuca. Nós temos um projeto para criar um FIES municipal, para que o governo municipal possa financiar bolsas na iniciativa privada. Maricá já tem. Por que o Rio de Janeiro não pode ter? Então, tem que criar a política pública para que isso aconteça. Nós temos também, visando valorizar a formação dos professores, uma proposta para criar a Universidade Pública Municipal. Mas quem tem a obrigação, quem tem o dever de lidar com o ensino superior é o governo federal, é a União, é o Ministério da Educação. Mas o município pode, existem várias universidades municipais com sustentabilidade. Então, nós temos um projeto de criar uma universidade municipal com sustentabilidade só para a formação de professores. Hoje em dia, professores de química, de física, de biologia estão entrando em extinção. Tem áreas que não tem mais professores para serem contratados. Então, nós queremos lutar para criar uma universidade municipal visando diminuir essa lacuna que tem hoje na formação de professores. E nós temos várias propostas para parceria entre a iniciativa privada e o município do Rio de Janeiro, visando gerar mais oportunidades, principalmente para as pessoas de baixa renda. A universidade tem que estar ao alcance de todos. E o que acontece? Dependendo do local que o aluno estuda, eu fiz uma comparação anteriormente, eu falei que a educação é dual, existe uma dualidade. Quem estuda na escola pública, não tem a mesma oportunidade de competir com o aluno que estudou na escola privada. Então, ele fica excluído do ensino público. E isso é desastroso. Por quê? Que quem está estudando nas universidades federais, nada contra a classe média alta não, gente. Mas por que no curso de medicina, no curso de engenharia, filho de rico? Só tem quem pode pagar uma universidade privada, que é o filho da classe média alta. Aí. E para as classes menos favorecidas, economicamente falando, não se tem oportunidade para ingressar no público. Então, eu começo a pensar, será que o ensino superior é público mesmo? Se fosse público, todos teriam acesso. Ele não é público, ele é meritocrático. É quem tem uma nota mais elevada no Enem, e quem não consegue alcançar essa nota fica fora do ensino público. Então, quem poderia pagar uma universidade privada de qualidade está estudando na pública, tirando o lugar de quem efetivamente precisa do ensino público, porque não tem condições de custear os seus estudos. Existe esse, digamos assim, um contrassenso no ensino superior no que tange ao seu ingresso. Então, hoje, você vê a classe média, isso depende do curso. Medicina, a classe média que estuda no curso da Universidade Federal, na Universidade Estadual. A classe menos favorecida, a classe C, não tem acesso ao ensino público, porque ele é meritocrático. Em outros países, o aluno termina o ensino médio e, sem concurso, ele ingressa direto na universidade sem concurso. Aqui o ensino superior é meritocrático, porque, pelo que está na Constituição Federal, o Estado só tem a obrigação, ou melhor, o dever de ofertar a educação básica para todos. Na verdade, é um dever do Estado e da família. O ensino superior, segundo o artigo 208 da Constituição Federal, que eles consideram o nível mais elevado de educação, ele tem que passar numa prova. E quando ele passa numa prova, diante da discrepância que existe hoje entre a educação básica pública e a educação básica privada, quem ocupa os melhores lugares... É até covardia, né? Minha gratidão, professor, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente nessa noite. Um grande abraço para toda a instituição da Unigama. E é isso, gente. Estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e a prevenção do suicídio. Hoje recebemos no ponto de encontro o psicólogo Wallace Cardoso. Ele é especialista no atendimento de crianças e adolescentes e também no acompanhamento psicológico de atletas de alta performance.
Com sua experiência, ele trabalha no fortalecimento emocional, no foco e no enfrentamento das pressões, tanto no esporte quanto na vida. Vamos conversar sobre acolhimento, prevenção e estratégias que podem salvar vidas e fortalecer nossa relação com a saúde mental. Seja bem-vinda, Wallace, aqui no Ponto de Encontro. Para começar, Setembro Amarelo traz o tema da prevenção. Como você explica para a nossa audiência de forma simples a importância de falar sobre a saúde mental desde cedo? Falar sobre saúde mental é importantíssimo para que as pessoas possam entender melhor aquilo que elas estão sentindo e, consequentemente, lidar melhor com essas situações que elas estão vivenciando. Isso ajuda essas pessoas a desenvolverem habilidades emocionais que são fundamentais para lidar com situações do cotidiano ou situações da vida que vão surgir, né? Isso é fato. Da mesma maneira que nós precisamos conhecer os sinais do nosso corpo, nós também precisamos conhecer aquilo que nos afeta, aquilo que nos faz bem, quais são os nossos limites, aquilo que a gente pode suportar, né? Falar sobre saúde mental desde cedo com crianças é uma questão importante para que as crianças possam saber lidar com suas emoções, entender que em algum momento elas vão estar alegres, mas em um outro momento elas vão estar tristes, no outro momento vão estar com raiva e está tudo bem, o mundo não acaba por causa disso. Elas precisam criar estratégias para poder lidar com essas emoções, para que cresçam adultos saudáveis. Muitas vezes, jovens e atletas escondem o sofrimento. Quais sinais de alerta devemos observar em crianças e adolescentes? Os maiores sinais de alerta que nós podemos pontuar são as mudanças bruscas, tanto no humor quanto no comportamento. Então, se a criança teve uma queda no desempenho escolar, queda no desempenho esportivo, caso ela pratique algum esporte, isolamento social, insônia ou dormindo demais. Agora, é importante que nós percebamos as mudanças bruscas, né? Então, nem sempre o isolamento social é sinal de alerta. Às vezes a criança é só tímida, né? Mas se a criança ou o adolescente sempre foi muito extrovertido e de uma hora para outra passa a ser um pouco mais introvertido ou se isolar um pouco mais, é importante a gente acender esse sinal de alerta, né? Mas junto a isso também é importante entender a fala do adolescente ou a fala da criança, né? Se ela traz uma fala um pouco carregada do tipo, eu não merecia estar aqui, eu não quero mais essa vida, ou falas de autodepreciação, de falta de sentido, falta de propósito, né? Essas falas precisam ser bem observadas. Um outro sinal também muito importante que aparece muito nos adolescentes são os sinais de automutilação, né? São aqueles cortes no braço, cortes nas pernas, no abdômen. Geralmente o adolescente ele faz esses cortes em locais mais escondidos, onde outras pessoas não possam perceber, né? E é por isso que muitos adolescentes, para esconder esses sinais, usam blusa de manga comprida, né? Para que os parentes, pais, família não enxergue isso. Agora, eu faço um apelo aqui aos pais, né? Se vocês perceberem esses sinais, né? Antes de julgarem, procura ouvir, traz o adolescente, traz a criança, traz o seu filho para próximo de você, para que você possa ajudá-lo da melhor maneira. Quando alguém percebe que precisa de ajuda, qual é o primeiro passo para buscar apoio psicológico sem medo e sem preconceito? O primeiro passo é reconhecer que sentir dor emocional não é sinônimo de fraqueza. Todos nós, em algum momento da vida, nós sentiremos dores emocionais. Alguns sentirão dores mais agudas, mais profundas, mas todos nós sentiremos essas dores emocionais, né? E reconhecer que em algum dia a gente vai precisar de ajuda ou algum dia a gente vai ajudar alguém, isso é importantíssimo para que a gente não seja pego de surpresa. Muitas pessoas que já passaram por depressões severas, elas já disseram que nunca se imaginariam passar por isso. E realmente ninguém espera passar por uma situação dessa. Mas você
ter uma consciência de que isso pode afetar qualquer pessoa, inclusive você, esse é um passo importante. E a partir daí, o dia que você estiver diante de uma dor intensa, né, de uma depressão até mesmo, é importante que você busque uma ajuda psicológica, uma ajuda de um psiquiatra, ou até mesmo a ajuda de um amigo próximo que possa te ouvir, te acolher, né, para que não haja julgamentos. E para isso, é importante que você tenha uma rede de apoio muito boa, seja familiares ou seja amigos. Pessoas com quem você pode contar quando você passar por um momento de dificuldade como esse. A pressão por resultados no esporte pode ser comparada à pressão que sentimos na vida? Bem, assim como no esporte, na vida também somos pressionados todos os dias por buscar metas ainda maiores, objetivos ainda maiores. Isso gera uma corrida cansativa em busca de resultados que muitas das vezes são irreais, são longe de serem alcançados. E se você não impõe um limite dentro disso, você certamente vai ter dificuldade para lidar com isso futuramente e pode ser que isso gere uma crise para você. É por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? Através do autoconhecimento você consegue entender quais são os seus limites, até onde você pode chegar, até onde você ainda não consegue chegar, para que você possa entender que no momento ainda não é possível alcançar aquela meta. No momento ainda não é possível chegar naquele resultado. E está tudo bem, né? Por isso que é importante que nós não fiquemos fixados somente nos resultados, mas nesse processo, que é através do processo que a gente consegue chegar nas nossas metas, mas que esse processo precisa ser respeitado, precisa ser vivido, precisa ser evoluído e desenvolvido a cada vez mais. Isso gera uma maior motivação. Em momentos de crise emocional, o que pode ser feito imediatamente para aliviar a angústia e evitar decisões impulsivas? Bem, em momentos de crise é importante que você grave duas coisas importantes: a respiração e a distração. Se você conseguir usar alguma das duas, já é importante. Se você conseguir usar as duas juntas, melhor ainda, né? Então, técnicas de respiração, existem inúmeras técnicas de respiração no YouTube, né? É importante que você busque qual é a técnica de respiração que mais você se sente confortável para fazer, porque existem algumas técnicas que combinam melhor com algumas pessoas, outras combinam melhor com outras pessoas. E a técnica da distração, existem diversas também, né? Uma delas é você pensar em 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode ouvir, 3 coisas que você pode sentir o cheiro, 2 coisas que você pode sentir o gosto e 1 coisa que você pode tocar, né? Para as crianças, tem uma técnica também muito bacana, que é de soprar as velinhas, né? A criança imagina que os dedinhos são, cada dedinho uma velinha, e aí você diz para a criança que ela precisa soprar e apagar as velinhas. Então, respira fundo e ela assopra até que a velinha se apague, e assim sucessivamente, até chegar no último dedinho dela. E se caso ainda não passou, ela repete esse processo, de maneira que ela consegue juntar a técnica da respiração e a técnica da distração. Agora, por que a técnica da distração ela é muito importante? Porque ela ajuda a tirar o foco do problema principal, de maneira que você traz a tua mente para um outro foco, até que a sua parte racional do cérebro volte a atuar e te ajude a vencer esse momento de crise, né? Uma outra estratégia também importante é você ligar para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que também recebe essas demandas de crise. Qual o papel dos pais, amigos e treinadores na prevenção do suicídio e na construção de um ambiente de acolhimento? A nossa rede de apoio, que pode ser desde familiares a amigos próximos, é um dos maiores fatores de prevenção contra o suicídio. Isso porque é muito bom, né, quando a gente se sente em um ambiente onde estamos cercados por pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente pode ser acolhido,
caso nós passemos por um momento de dificuldade como esse. E no esporte não é diferente, né? O atleta ele precisa se sentir em um ambiente onde, caso a crise venha, ele seja acolhido pelo técnico, pela comissão técnica, pelos amigos, companheiros de equipe, pais e tudo mais, né? Então, é importante que nós nos coloquemos na posição de ser rede de apoio para alguém, assim como alguém se coloca nessa posição de ser rede de apoio para a gente quando a gente precisar. A comparação com outros, especialmente nas redes sociais, tem impactado muitos jovens. Como lidar com isso sem perder a autoestima? A primeira coisa é a gente ter a clareza e a certeza de que as pessoas compartilham na rede social vidas editáveis, ou seja, vidas que muitas das vezes são irreais, que não existem, que estão cheias de filtros, né? Sejam filtros estéticos ou até mesmo os filtros sociais, né? Para que a gente não caia nessa ilusão de que existe vida perfeita, porque vida perfeita não existe, né? Quando você tem essa ciência de que a rede social ela é editável, né? Que aquelas pessoas não compartilham seus sofrimentos, não compartilham suas dificuldades, aí você olha para a sua vida com muito mais humanidade. E aí você deixa de cair nessa ilusão de vida perfeita e você entende que a sua vida é uma vida normal, uma vida onde você vai ter momentos de alegria, mas também vai ter momentos de dificuldade, de sofrimento, assim como todas as pessoas, todos os usuários das redes sociais. Muitos acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Como quebrar esse tabu e mostrar que buscar apoio é um ato de coragem? Para quebrar um pouco desse tabu, é importante que você entenda que você não é super-homem, que você não é Mulher Maravilha e que, assim como você pega resfriado, uma gripe ou algum outro tipo de doença que possa surgir, você também pode, em algum momento da vida, adquirir algum transtorno mental, né? Alguma depressão, algum problema com a ansiedade. E da mesma maneira que algum dia você talvez ajudou alguém, da mesma maneira você algum dia pode precisar da ajuda de alguém. E que isso não é vergonha nenhuma, não é fraqueza nenhuma, é apenas um ser humano buscando ajuda, precisando de ajuda. Como diversos outros seres humanos que já pediram ajuda, já foram ajudados e se curaram para poder ajudar outras pessoas. Wallace, que práticas simples de regulação emocional podem ser aplicadas no dia a dia, seja por atletas ou qualquer pessoa, para fortalecer a saúde mental? Eu poderia trazer hoje aqui diversos hábitos que contribuiriam com a sua saúde mental, mas hoje eu quero trazer apenas 5 hábitos, né, que se você incluir na sua rotina diária, com certeza você vai ver uma melhora significativa na sua saúde mental. E o primeiro deles, que é um dos que eu acho mais importantes, é manter uma rotina de sono regular, ou seja, dormir as 8 horas previstas de sono, né? Se você está dormindo menos do que isso, né, 5 horas, 6 horas por noite, é muito importante que você atente para isso, para que você não tenha prejuízos. Segundo, pratique meditação e respiração, né? Você que não pratica, que não conhece essa técnica, busque saber sobre essa técnica que ajuda bastante. Terceiro, atividades físicas regulares. Você que não pratica atividade física, você está perdendo uma ferramenta que é ouro para a promoção da saúde mental. Quarto, alimentação equilibrada. E eu digo ainda mais, é muito importante que você obedeça os horários, né? Então, se você hoje almoça meio-dia, amanhã você almoça 3 horas da tarde, no outro dia você almoça 11, você está gerando uma bagunça, né, na sua rotina. E não é muito bom que isso aconteça. Uma vez ou outra, tudo bem, mas é muito importante que você mantenha e obedeça os horários. E por último, estabelecer limites e respeitar o seu tempo de descanso. Então, estabelecer limites para aquilo que você pretende, para os convites que as pessoas vão te fazer, isso é muito importante para a sua saúde mental. Que mensagem você deixaria hoje, dentro da campanha do Setembro Amarelo, para quem está nos assistindo e talvez esteja passando
por um momento difícil. A mensagem que eu quero deixar para você é que por mais difícil que seja o problema que você esteja vivendo, por mais que você não acredite mais que a sua vida tem valor, eu quero que você saiba que em algum lugar existe alguém ou algumas pessoas que são muito felizes por ter você por perto. E essas pessoas acreditam muito que você vai conseguir vencer essa e sair dessa. Então, que você não desista da sua vida. Que nesse momento você está passando por essa tempestade, realmente é difícil enxergar uma luz no fim do túnel, mas quando essa tempestade passar, você pode viver ainda momentos incríveis, momentos espetaculares com essas pessoas que te amam. Então não desista da sua vida e não tenha vergonha de pedir ajuda. Wallace, muito obrigada por sua presença, pela sua disponibilidade e por compartilhar tanto conhecimento aqui no Ponto de Encontro, no Elas em Ação. Tenha certeza que suas palavras trouxeram acolhimento e reflexão para o nosso público. E lembrando, no Setembro Amarelo e em todos os outros dias do ano, cuidar da saúde mental é um ato de amor e de vida. Muito obrigada. O tempo por aqui passa voando e já estamos chegando ao final de mais um Elas em Ação. Hoje reforçamos uma mensagem essencial. Sua vida tem valor, sua presença faz diferença e você nunca está sozinho ou sozinha. Se sentir que precisa de apoio, não hesite em procurar ajuda profissional ou conversar com alguém de confiança. Lembre-se, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Siga a gente nas redes sociais e no nosso canal no YouTube para acompanhar todos os nossos conteúdos no Elas em Ação. Temos um encontro marcado no próximo sábado às 15h30. Espero por você aqui na Rede Gazeta Brasil. Até lá e lembre-se, você importa e o mundo precisa de você. Até lá. Tchau, tchau.